Agora vamos ver se vocês estão bons de resolver equação. Esse exercício diz o seguinte: x pertence aos inteiros, tal que x é ímpar e x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 7. Então, primeiro de tudo, eu vou escrever aqui quem é o meu conjunto A. Meu conjunto A, se ele é ímpar, então eu tenho 1, 3, 5 e 7, ok? É um número ímpar que é maior ou igual a 1, menor ou igual a 7, ok? Então, o conjunto... Vixe, mudou. E o conjunto B? O conjunto B é os elementos compostos por essa igual... Tipo assim, ó, você tem que pensar assim, o conjunto B são as raízes da equação. Por que são as raízes da equação? Porque ele está dizendo, ó, x pertence ao real e tal que x são os números que faz isso daqui ser igual a zero. Ó, x será os números que faz com que isso daqui seja igual a zero. Então, a gente precisa descobrir quais são os zeros dessa equação aí. E para fazer isso, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Para fazer isso, a gente utiliza a fórmula quadrática. Ou seja, primeiro, eu gosto de calcular o delta, porque eu vejo se ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Né? Vocês lembram? Se ele for maior do que zero, tem duas raízes. Se for menor do que zero, tem uma raiz só. Se for menor do que zero, não tem raízes nos reais. E se for igual a zero, tem uma raiz só. Então, vamos ver o delta. E se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas isso daqui é uma equação do segundo grau. E quando a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem os coeficientes que acompanham as incógnitas. Então, eu tenho um coeficiente que acompanha o x², esse coeficiente aqui eu chamo de A. Eu tenho um outro coeficiente B que acompanha o x, e eu tenho um outro coeficiente C. Esse coeficiente C não acompanha x nenhum? Acompanha o x na zero. Só que x na zero é igual a 1. Então, a gente tem C que multiplica 1, que é igual a C. Então, a gente só escreve o C, tá? Então, esse é o terceiro coeficiente. Essa é uma equação do segundo grau, a gente costuma igualar ela a zero, tá? E o cálculo do delta é feito assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser o quê? Qual é o valor de B nessa função? Eu sei que B é o que acompanha o x ao quadrado. Eu sei que B é o que acompanha o x, então eu tenho aqui menos 6, não esquece do sinal, hein? Então eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Então, delta é igual a menos 6 ao quadrado, dá 36. 4 vezes 5 dá 20, vezes 1, 20 vezes 1, 20. 36 menos 20 é igual a 16, delta maior do que zero, vou ter duas raízes reais. Para encontrar o valor de x, que é o valor das minhas raízes, eu vou fazer menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Isso daqui, então, vai ficar x igual a menos b. Então, é menos 6 mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes 1. E aí, o meu x vai ficar como? X igual a 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Daí, disso daqui, a gente tem x igual a 6 mais 4 dividido por 2, ou x igual a 6 menos 4 dividido por 2. Tem que verificar os dois casos, porque a gente tem um mais ou menos ali. E então, a gente vai ficar com x igual a 6 mais 4, que dá 10. 10 dividido por 2 igual a 5, ou x é igual a 6 menos 4, que é 2 dividido por 2, que é 1. Então, galera, isso tudo foi para chegar aqui os elementos do meu conjunto B, 5 e 1. Você fala, nossa, eu vou fazer isso tudo na hora da prova? Vai, porque assim você não tem chance de errar, né? Como é que você vai adivinhar as raízes daquela equação ali? Tem outras formas de resolver essa equação do segundo grau, mas eu não vou mostrar aqui. Aí você pesquisa algumas aulas aí no canal sobre resoluções de equação do segundo grau, por fatoração, completamento de quadrados, que o processo pode ser um pouco mais rápido do que esse que eu fiz aqui, tá? Mas essa formulazinha todo mundo conhece, então vou usar ela mesmo. Então vamos verificar as informações agora, né? A gente já tem os elementos de cada conjunto de uma forma mais fácil de trabalhar, então vamos verificar aqui a letra A. Na letra A ele diz o seguinte: o conjunto das partes da intersecção dos conjuntos A e B... ele quer saber qual é a sentença falsa, né? O conjunto das partes da intersecção entre A e B é igual a 1, 5, é igual ao conjunto composto pelo conjunto 1, conjunto 5, conjunto 1, 5. Ora, a gente já vê que tá errado, né, pessoal? Essa daí, porque
Se a gente está falando de conjunto das partes, o que está faltando aqui dentro? Está faltando o conjunto vazio. Assim estaria certo. Do jeito que está aqui, está errado. Então, eu já vou marcar isso aqui como nosso gabarito, né? Porque já estou vendo que está errado. É o conjunto das partes. Sem contar que, olha só, quando a gente faz a intersecção com B, a gente precisa pegar os elementos que são comuns, tanto ao A quanto ao B. Os elementos que são comuns é realmente o 5 e o 1, tá? Se eu tenho dois elementos, o número de elementos do conjunto das partes será dado por 2 na 2, que é igual a 4. E aqui, ó, eu vejo que tem 1, 2, 3. Cadê o quarto? O quarto é esse que está faltando, o conjunto vazio, tá? Então, eu já vejo que essa daqui é a falsa. Na letra B, ele diz que o conjunto complementar de B em relação a A é 3 e 7. Isso aqui é verdadeiro, tá? Qual é o complementar em relação? Bom, se eu estou procurando um complementar, o que eu vou fazer? Eu vou remover, estou procurando um complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A é todos os elementos que tem A e não tem em B. Então, aqui do A, eu vou retirar o elemento 1 e vou retirar o elemento 5. O complementar é 3 e 7. Certíssimo. Na letra C, ele diz, o conjunto das partes, o complementar de B, beleza, se eu vi que o complementar de B é composto pelos elementos 3 e 7, o conjunto das partes será esse conjunto aqui mesmo, tá certinho. Composto com 4 elementos e o vazio incluso ali, da forma como esse aqui deveria estar. O conjunto A, intersecção com o conjunto B, então vamos anotar aqui, ó, certo, certo e certo. O conjunto A, intersecção com o conjunto B, é formado pelos elementos 1, 5, tá certo? É o que a gente viu aqui na letra A. E o número de elementos do conjunto das partes da união dos conjuntos A e B, se eu fizer a união com A e B, eu vou ter 4 elementos, porque ó, eu sei que o 5 já tem e o 1 já tem, né? Então, A união com B vai ser igual ao conjuntinho A aqui, com 4 elementos, tá? E o 2 na 4 é igual a 16, tá? Que é o número de elementos de um conjunto das partes. É o número de elementos do conjunto das partes, tá? Isso, quando eu faço o conjunto das partes, para verificar o número de elementos, eu faço 2 elevado ao número de elementos que tem naquele conjunto. Meu Deus, ficar definindo as coisas aqui na hora. Deve ter algum livro que define isso de uma forma mais simples do que eu acabei de fazer. Mas deu para vocês entenderem, né? Qualquer dúvida, bota aí nos comentários.